Então vamos retornar, né? Eu gostaria de apresentar a vocês Lívia Helena Megali Spinella. Ela é graduada em Relações Públicas pela ECA USP, é mestre em Gestão da Sustentabilidade pela FGV, supervisora do Departamento de Comunicação e Responsabilidade Social da empresa de automação industrial Ciência Eletrônica, é responsável pela comunicação corporativa, contatos com os principais stakeholders da empresa e ações de responsabilidade socioambiental. É um prazer recebê-la. Bom dia a todos. Como dá para ver, a voz não está ajudando muito, peço desculpas por isso. Acho que aqui em Campinas o tempo deve ter estado seco, como teve lá em São Paulo, então deu uma piorada na voz. Bom, vamos lá. Eu fui convidada pelo Marco Silveira para fazer uma apresentação aqui a respeito da experiência que nós tivemos nesse programa. Nós também estamos participando do projeto Gaia, né? Então, vamos fazer essa apresentação. Por favor, fiquem à vontade, se quiserem fazer as intervenções já durante a apresentação. Estou aberta para qualquer pergunta, qualquer intervenção. A minha apresentação é bem simples, é realmente só contando a experiência que nós tivemos nesse programa. Não sei quem já está a parte desse programa que aconteceu, mas vamos lá, por favor. Vou começar contando o que é a Sense, qual que é a nossa empresa, tá? que eu trabalho. A Sense é uma empresa brasileira, ela é de automação industrial. Ela nasceu do empreendedorismo de dois recém-formados no Inatel. O Inatel é o Instituto Nacional de Telecomunicações. É uma universidade que fica em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. E é uma universidade que está lá há muitos anos. Isso foi em 1976. Esses dois recém-formados, eles viram na automação industrial um nicho muito próspero naquela época. Por quê? Porque as indústrias elas só tinham possibilidade, elas só tinham aproximação de comprar esse tipo de instrumentos, né, de sensores, tudo que era relacionado à automação industrial, de multinacionais. Então, eles se viram nessa oportunidade a possibilidade de produzir em pequena escala e depois foram ampliando isso e aproximação dos clientes para fazer esse tipo de produtos. Eles atuam na automação de manufatura e de automação de processos. Hoje, a fábrica começou em São Paulo e hoje a fábrica voltou para Santa Rita do Sapucaí, bem próximo do Inatel. E tem escritório, a parte comercial ficou aqui em São Paulo, tem escritório em São Paulo, tem filiais em Campinas, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, e a gente já exporta. Bom, quem sou eu, né? A Nancy, ela já fez a apresentação básica, né? Eu trabalho na área de comunicação, de responsabilidade social. Eu trabalho na Sense já há 7 anos. Eu gosto, desde que eu entrei na Sense, né, eu faço algumas coisas que provocam mudanças, né? Eu tenho essa situação. Por que acontece isso? Eu tenho uma questão um detalhe que deveria já contar menos, mas ainda conta um pouquinho para certas pessoas, para certas situações. Eu sou filha de um dos sócios. Então, isso deveria, mas ainda causa um pouco de estranheza, porque toda a situação que eu coloco lá dentro provoca assim, lá vem a filha do dono falando alguma coisa que não deveria estar falando, ou que vai querer provocar alguma mudança. Quando eu entrei, eu era bem mais nova, lógico, são 7 anos já de empresa, mas eu via situações que que era muito realidade dentro de uma empresa de engenheiros. A parte de processos, já vamos colocando a palavra do Marco, de capital humano, ela era realmente deixada um pouco de lado. Em particular, dentro da minha visão daquele começo de época, da parte de comunicação, para vocês terem uma ideia, não existia um vídeo institucional, não existia uma parte onde se apresentasse a empresa para a área externa. Eu falava para o meu pai, não existe. Como é que você vai apresentar para o teu cliente a empresa se você não tem um vídeo? Um cliente que chega aqui em São Paulo não sabe, não faz ideia, e não vai ter oportunidade, né? Não vai ter ideia de como é que é a fábrica, como é que isso pode acontecer. E aí eu acabei entrando na empresa e até hoje não consegui sair.
Passei por alguns percalços, sim, porque é sempre aquela coisa, mentalidade de engenheiro, calma, não é bem assim, vamos devagar, mas estou levando, por favor. Como é que aconteceu? Vou apresentar a Endeavor, né? Não sei se todos conhecem o que é a Endeavor, é uma instituição, é uma ONG, né? Ela é mundial, ela está aqui no Brasil, ela chegou no Brasil, se eu não me engano, em 2002, até 2002 ou 2004, não estou engano. Ela busca direcionar empreendedores para a consciência do seu papel na sociedade. Ela faz o seguinte, ela localiza empreendedores que ela vê com grande potencial de crescimento para dar direções. Ela coloca a educação de empreendedor em larga escala, né, como eu coloquei aqui, oferece orientação, e, muitas vezes, a orientação de grandes empresários. Então, nós estamos falando de Luiz Seabra, nós estamos falando de Setúbal, de muita gente, de grandes empresas, que estão dispostos a passar o seu conhecimento para frente. Esses empresários, eles, inclusive, põem na Endeavor dinheiro mesmo para conseguir que esses novos empreendedores consigam passar para frente e devolver para a sociedade tudo que é preciso. Eles têm um esquema que eles selecionam os empreendedores, eles potencializam esses empreendedores na forma de conhecimento, e eles querem que isso seja multiplicado, voltando para a sociedade. Mais ou menos como o Marco colocou, uma roda, uma coisa de bicicleta mesmo. Eu coloquei aqui alguns exemplos de empresas que são Endeavor. Beleza Natural, hoje em dia, é o maior exemplo da Endeavor, é o exemplo que eles mais valorizam, que eles mais são orgulhosos da empresa. Não sei quem tem. Alguém aqui conhece o exemplo da Beleza Natural, essa empresa? Eu recomendo, eu não vou entrar na empresa, mas eu recomendo vocês conhecerem o exemplo da Beleza Natural. É um cabeleireiro focado no público afro. Ele nasceu no Rio de Janeiro, ele estava, inclusive, com a gente lá no programa, é da Leila. Ele nasceu lá no Rio de Janeiro, hoje está em uma expansão sem fim, é muito bacana. Outras empresas que eu coloquei aqui é a Dry Wash, que provavelmente muita gente que aqui já conhece, que é uma empresa de limpeza a seco de carro que tem muitos estacionamentos. Tem a Gigalink, que é muito bacana. Tem a Casa do Construtor, que ela faz locação de todo tipo de aparelhos, desde de construção, desde uma simples furadeira, até andaimes, eles fazem locação, é muito bacana também. A Cash Monitor, que é uma coisa de consultoria de cartão de crédito, para ver se a pessoa está certa no Serasa, é uma coisa totalmente eletrônica. Então, tem diversos exemplos de empresas que são Endeavor, que, inclusive, todas essas aqui participaram. É muito bacana a questão da Endeavor, quem não teve oportunidade. E eles estão sempre colocando em veículos de comunicação como essas empresas, para que todo mundo tome consciência, saiba como funciona. Quais são os critérios de seleção para você virar uma empresa Endeavor? E aí não é brincadeira, tem que ter muita bala na agulha para você conseguir virar uma empresa Endeavor. A empresa tem que ter um perfil empreendedor, é lógico, tem que estar focado na questão da inovação, seja ela incremental, seja ela disruptiva, que depois a gente vai falar um pouco. Ela tem que ter um potencial de crescimento que não é fácil de alcançar. Você tem que estar a médio e longo prazo com potencial de crescimento muito bom. Você tem que ter todas aquelas questões de ética, tudo uma coisa muito, muito rígida, muito certa, que eles realmente avaliam. E tem que estar um faturamento entre 3 e 50 milhões. Por que eles focam isso? Porque, se você já tem uma coisa além disso, você já está uma empresa estruturada. Então, eles acreditam que você já não precisa dessa alavanca, disso que a Endeavor oferece. Por favor. Como aconteceu essa participação nossa dentro do programa? Eu vi o programa, esse programa Endeavor Innovation Program no Estadão.
E eu falei, nossa, que bacana isso, fui um pouco a fundo. Eu já conhecia a Endeavor através da FEA, que eles têm gente que trabalha na Endeavor, e através da GV, que tem muita gente da GV, a maior parte dos funcionários da Endeavor são formados na GV, então eu conhecia por aí. Achei bacana o programa e fui atrás. E olha o que aconteceu, não havia mais vaga. E, inclusive, as vagas estavam encerradas, o Estadão tinha passado da época, tinha soltado notícia fora de época. Então, eu mandei e-mail, disse, não, já tá fechado, não tem mais vaga, tal. Falei, bom, paciência. Aí, eu recebi depois um e-mail, olha, abriu uma vaga, você tem interesse? Falei, nossa, que coisa. E foram mais de 300 inscrições, para 32 vagas. Falei, nossa, tirei a sorte grande, né? Aí eu tive que fazer um super convencimento interno de participar. Esse programa ele foi financiado 80% pelo FINEP. Nós entramos com uma participação de R$4.000, basicamente para bancar os custos de hotel, de alguma coisa de hotel, refeição, essas coisas que foram no exterior, claro. E cada um pagava a sua passagem. Mas ele foi 80% financiado pelo FINEP e tinha ligação aqui com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Aí eu tive que fazer o convencimento interno de que era válido a questão da inovação e tudo isso. E claramente, a questão da inovação, naquele momento, foi ligado com o produto Ciência, com a questão de pesquisa e desenvolvimento. E aí, qual foi o primeiro impacto? Mas será que é você que tem que ir? Por que é você que tem que ir? Aí eu precisei fazer todo um convencimento. Não, olha só, não é inovação, não é para pesquisa e desenvolvimento, porque eles já imediatamente jogaram para a parte de P&D. Não, vamos arranjar um engenheiro, qual seria o melhor engenheiro? Eu falei, gente, não é assim, vamos ler direito o programa, nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de 4 focos. Como vocês podem ver aí, foram 4 módulos. O primeiro módulo se tratou de estratégia de inovação, o segundo de gestão da inovação, o terceiro de cultura da inovação e o quarto de planos de gestão da inovação. Eu me peguei muito nessa questão da cultura da inovação. Falei, gente, como é que um engenheiro vai tratar da cultura da inovação? Isso aí não é com ele. Me dá essa chance, vamos trabalhar um pouco a questão da cultura da inovação, porque eu acho que eu tenho essa convicção de que lá falta muito essa parte da cultura da inovação dentro da empresa. Então, devagar, eu fui convencer. Devagar nada, teve que ser muito rápido, porque o negócio já estava para acontecer. Isso foi muito próximo do Carnaval. O primeiro módulo foi de 27, foi na semana 27 de fevereiro, por favor. Aí chegamos, o primeiro módulo aconteceu em Boston, um frio do caramba que estava lá nessa época, e nós tivemos aula no MIT e em Harvard. O tema, como eu falei, foi estratégia da inovação. A primeira coisa que aconteceu lá foi conhecer as outras empresas, né, e os outros empreendedores. E o que eu achei lá? As empresas eram basicamente startups e empresas de tecnologia. Tecnologia, quando eu falo, é muita coisa de informática. Aqueles exemplos que eu dei ali eram até aqueles, particularmente, até era uma coisa que fugia um pouco da regra. Mas tinha demais startups, assim, coisa muito recente, muita coisa de informática. Mas uma particularidade que tinha, assim, eram os empreendedores que estavam lá, eram realmente os donos da empresa que estavam lá. E aí deu um pouco de medo, porque não exatamente por conta de serem os empreendedores, mas eu fiquei pensando, e eram empresas muito recentes, esse era o meu principal ponto. Eram empresas muito recentes. E eu fiquei pensando uma coisa assim, será que a Sense devia estar realmente ali? Qual que era a razão da Sense estar ali? Porque duas particularidades, 2 questões me vieram à cabeça. Será que a empresa não... será que a Sense já é velha para inovar? Ou é porque a Sense já era muito mais velha do que aquelas empresas que ela deveria realmente estar ali e devia realmente se inovar?
E aquelas outras empresas que estavam ali, que tinham 2, 3 anos, porque eu estou falando realmente de startups de 2, 3 anos, 5 anos no máximo, que eram aquelas outras empresas que já tinham o DNA da inovação, já nasceram inovadoras, elas não teriam tanta essa necessidade, e uma empresa nossa, como a nossa, de 36 anos, que precisava se renovar. Então, tinha um paradigma ali que eu fiquei pensando, nossa, o que a ciência está fazendo aqui? Mas, aos poucos, eu fui entendendo que tanto uma quanto a outra precisa entender de inovação. Por quê? Porque as empresas, e é uma coisa que eles falavam a todo tempo lá, as empresas elas nascem empreendedoras, como a gente já fizeram essa analogia das palavras aqui. As empresas elas nascem empreendedoras, mas não necessariamente, e muitas vezes, elas vão deixando de ser empreendedoras ao longo do tempo por conta da rotina do dia a dia. Por conta dessa realidade, elas vão se tornando administrativas, a rotina administrativa vai fazendo a perda da inovação, vai fazendo com que a inovação se perca. Então, se você não reaviva isso sempre, a inovação vai embora mesmo. Tanto para de 36 anos, como a gente, quanto para aquela que de 3, 4 anos, aquela startup, aquela coisa que foi super inovadora, ela vai chegar no 36 anos e ela vai se perder também. Aí, o que eu posso contar lá, tanto do MIT quanto de Harvard, que foi um módulo extremamente acadêmico. A Harvard tem todo aquele perfil de você está na academia mesmo, você vai conhecer professores, aqueles acadêmicos que, nossa, super consagrados. No MIT, você vai conhecer a inovação tecnológica, você vai conhecer o produto realmente, como que se chegou naquele produto. E, em Harvard, a gente teve aula com Clayton Christensen, que é desse livro aqui, O Dilema da Inovação, que eu super recomendo. Ele foi o pai da teoria da disruptiva incremental, que o Marco já falou um pouquinho, e eu tenho uns insights aqui para falar dessa teoria disruptiva incremental, que é interessante falar um pouquinho. Ele tem 4 exemplos para dar que é bacana. O que ele fala é o seguinte, que a empresa ela não vai conseguir se manter em subida, né? Ela está numa ascendência, mas ela não vai conseguir se manter nessa subida se ela não olhar para frente, não olhar para a tendência. E o exemplo claro que ele dá disso é da Kodak. Eu não sei se todo mundo aqui tem ciência, mas a Kodak ela está falida, né? Ela está encerrando as atividades em pouco tempo. Por quê? Porque ela é da foto impressa. Mas eu não sei se todo mundo sabe que ela é a inventora da máquina digital. Mas como assim? Ela é inventora da máquina digital e ela está falindo? Mas por quê? Ela não acreditou na própria invenção. Ela fez a invenção disruptiva da máquina digital, mas ela não acreditou nisso. Ela não olhou para o futuro e viu que aquilo lá era a tendência. Ela inventou a máquina digital, deixou de lado e continuou seguindo na impressão fotográfica. A máquina digital bombou, ela é o que existe hoje, e a Kodak morreu na própria invenção. O que o Christensen fala de mais importante é o seguinte, ele tem 4 partes da teoria dele. Ele fala que é importante olhar para baixo. Você começa no mercado, você sempre vai olhar para um mercado que ele é ignorado, ele não dá, ninguém dá bola muito para ele, porque ele vai ser o que que ele não dá muito lucro, mas ele sempre vai ser pequeno. Quando você se estabilizar, só aí que você vai começar a concorrer com os grandes, mas você nunca pode deixar de olhar para o de baixo, porque ele foi quem você foi ontem. E ele vai ser o seu concorrente. Um exemplo muito claro disso, o que ele dá, é a Toyota. A Toyota entrou no mercado americano vendendo carro mais barato, vendendo carro para quem não poderia comprar o da Ford, da GM. E daí ela subiu, ela melhorou os carros dela no mercado americano. E quem entrou no lugar dela foi a Hyundai. E aí a Hyundai fez exatamente o que ela fez. Então, a dica essa parte da teoria fala que você tem que entrar no mercado
olhando para baixo, olhando para os clientes que não podem, olhando pequeno, mas sempre não pode esquecer de olhar para baixo, que vai ser onde você vai estar. A segunda parte, ele fala das novas tecnologias, e essa é estritamente disruptiva, é onde você vai conseguir inovar. O que ele fala das novas tecnologias é uma coisa que o Marco, de alguma maneira, colocou, que é o seguinte: você vai conseguir... Você vai conseguir criar alguma coisa para um mercado novo, um mercado que... deixa eu tentar de outra forma. Você vai... O consumidor, às vezes, ele quer ter alguma coisa que ele não pode ter acesso, e ele não pode ter acesso por quê? Porque ele não pode pagar por aquilo, e também porque, às vezes, porque ele não quer uma coisa tão especializada quanto o público especializado quer. E o exemplo claro que ele dá disso é o iPad. O consumidor médio, ele não pode ter, às vezes ele não pode pagar por um iPad, mas ele não deixa de querer um tablet. E quem conseguiu fazer uma inventura disruptiva nesse sentido foi o Kindle da Amazon. O Kindle ele é um tablet, não deixa de ser um tablet, com muito menos funções e mais barato. Então, ele alcançou um consumidor que ele não precisa de todas as funções do iPad, e ele consegue pagar por aquilo. E ele está alcançando o mercado. Não sei se eu consegui ser muito clara, mas ele é mais barato, e ele não é tão especializado. Então, ele alcançou aquele mercado que para a Apple vender o iPad não é interessante. Então, ele conseguiu alcançar. A Amazon vende extremamente bem o Kindle para aquele público. A terceira parte, que é fundamental na teoria dele, chama Job to be Done. E esse exemplo é muito interessante. O McDonald's fez uma pesquisa a respeito de como melhorar o milkshake deles. Eles queriam fazer uma pesquisa de mercado, que é fundamental dentro da inovação. E eles perceberam, para tentar entender quem era o verdadeiro consumidor do milkshake deles. E eles perceberam que o milkshake não era vendido como uma sobremesa. O milkshake era vendido para o consumidor que ele queria alguma coisa para tomar, que chegasse até o trabalho dele e que mantesse ele sem fome, do café da manhã até o almoço. Nossa, mas um milkshake, por quê? É uma coisa doce, é uma coisa que não... Mas por que aquilo? Se fosse o trabalhador americano, ele está indo de casa até o trabalho. Ele vai dirigindo. Se ele comer uma maçã, ele está dirigindo com uma mão e está segurando o copo com a outra. Se ele está comendo uma maçã, ele vai sujar a mão, vai fazer toda uma meleca. Se ele a mão vai sujar o volante e tudo mais. Se ele pegar e comer um Doritos, por exemplo, ele vai sujar a mão e o carro. Agora, se ele está com milkshake, ele está com aquilo lá protegido, ele vai tomar de canudinho, não vai se sujar, é uma coisa espessa, que vai durar muito mais tempo, ele consegue pôr naquele console de copo e vai deixar ele saciado por muito mais tempo. Então, ele percebeu que, a pesquisa percebeu que aqui o milkshake, na verdade, estava competindo com outras frentes, estava competindo com o Doritos, com uma fruta, com esse tipo de mercado. E o que é o job to be done? É você saber realmente onde você está, qual é o teu mercado. Você ter a teoria é a seguinte: a necessidade do cliente ela varia muito pouco. Você pode variar o teu produto, mas essa necessidade ela vai variar muito pouco. E um exemplo muito bacana que ele deu, que eles colocaram em relação ao Brasil, é em relação a Copenhague. Alguém aqui sabe qual é o verdadeiro mercado da Copenhague? Alguém quer arriscar? Não vale quem já sabe. Ninguém? O mercado da Copenhague, na verdade, é o de presentes. Ele não se coloca no mercado de chocolate.
Porque quem vai comprar Copenhague aqui vai comprar para dar de presente, não é? Hã? Por quê? Porque o chocolate da Copenhague ele é muito refinado. Você compra o chocolate da Copenhague, na maioria das vezes, claro, mas você compra o chocolate da Copenhague porque ele é refinado, ele tem uma embalagem bonita, ele tem aquele que é o de flor. Então, a Copenhague não se coloca no mercado de chocolate, de consumo, ela se coloca no mercado de presente. Ela entende que ela está num lugar onde vai se dar, o produto dela vai ser dado de presente. Então, ela se posiciona dessa forma. Essa parte da teoria chama Job to be done. Bom, já encerrei com o Clayton. É muito bacana. Nós tivemos uma palestra com ele mesmo. Já um senhor, mais de 65 anos, um homem de 2 metros de altura. Ele super acessível. Ele foi muito bacana na palestra dele. E aí, em cima disso, foi a teoria do disruptivo e incremental. Lá em Boston, a gente visitou algumas empresas que eles consideraram bem inovadoras, perdão, que era uma lavanderia, essa Harper, que é aquele símbolo lá, que é uma cervejaria, que foi muito bacana de conhecer também. E então a gente teve a oportunidade, por favor. Aí depois, no terceiro módulo, né, eu pulei um que foi o do Brasil, que foi quando a gente conheceu a cultura da inovação. E foi lá no Vale do Silício, e a gente teve aula em Stanford. Como é que é a questão do Vale do Silício? Ela é totalmente diferente lá de Harvard. Tem um estilo de empreender do Vale do Silício. A questão lá é absolutamente voltada para o dinheiro, né? Lá tudo é a questão de exemplos muito grandes. Lá a gente fala de Google, lá a gente fala de Apple, lá a gente fala de Facebook. Em Stanford, os alunos eles são extremamente voltados para o seguinte: cria empresa. Aí os grandes investidores eles vão chegar para esses alunos e, em algumas, é claro, algumas apostas, em algumas empresas, vão falar assim: olha, $300 mil pela sua empresa. Aí, vão chegar para esses alunos, vão oferecer $500 mil, $300 mil por essa empresa, porque eles vão. Aí o aluno fica super na dúvida: vou vender essa empresa por $300 mil e já ter algum dinheiro, ou eu vou continuar com a minha pequena empresa, com a minha startup, né? E posso virar o Instagram do futuro. Então, ou não, ou eu vou micar com aquela empresa e não vou ter nada. Então, a coisa fica muito voltada nessa questão, né? Quem que ela vai ser, essa empresa? Então, é tudo muito voltado a isso. E eles falam que não adianta você criar, você tem que realizar. Nada, se está no papel, não adianta. Uma comparação que eles fizeram muito importante aqui no Brasil foi o seguinte, com o Brasil, que todas as grandes empresas, eles compartilham muito a informação. Se eles estão com um gênio, se eles estão com um potencial empreendedor interessante, mas não serve para um negócio deles, eles vão transferir aquele rapaz, aquela pessoa para uma outra empresa. Então, tem todo um compartilhamento de informação. E eles fizeram, quem conversou com a gente falou, que aqui no Brasil essa cultura não existe. Aquilo lá não tem, aquilo não existe aqui. A gente protege muito as ideias, a gente protege muito. Isso é um comparativo que ele fez. É uma coisa, acho que interessante da gente pensar aqui também. Que eles se fecham muito. Aqui a gente se fecha muito nas ideias, não deixa o compartilhamento das empresas. Lá em Stanford, a melhor experiência que a gente teve, sem dúvida nenhuma, se chama D-School, que ele trata do design thinking, que é uma outra teoria muito bacana, que é uma coisa que você consegue conhecer a necessidade do seu cliente, conhecer a parte do processo dentro da empresa, uma coisa bacana de você conhecer. Quando eu conversei com o Marco, a gente teve falei da design thinking, acho que para o processo, para a parte interna da empresa é muito bacana. As empresas que a gente visitou lá foram o Facebook, essa Ideal, que eu não sei se muita gente conhece, que ele tem lá
nos processos de criação, eles trabalham muito com coisas de design mesmo. Eles criam muito para a Nike, eles foram os criadores do mouse da Apple, muita coisa bem interessante. E uma coisa que o Marco colocou, que eu achei que existe muito lá, as equipes de criação têm desde antropólogo, junto com psicólogo, junto com economista, eles fazem uma interação de gente dentro do processo, que é muito importante, que eu acho que e que eles valorizam demais isso. Tem uma grande valia lá, que é interessante. E a gente foi nessa 500 Startups. É uma incubadora que eles fazem todo o auxílio do processo dessas startups para fazer exatamente isso que eu coloquei. Será que você vende essa empresa agora? Será que você continua? É uma incubadora e aceleradora, que foi também bacana conhecer. Por favor. Os módulos aqui no Brasil, para ser um pouco mais breve, foram de gestão e de planos de gestão e planos de gestão da inovação. Acho que eu dobrei a palavra ali. O que aconteceu aqui no Brasil? Aqui todo o grupo foi dividido em pequenos grupos, né? 5 a 6 pessoas, as empresas, e a gente começou a ter como se fossem anjos, né? A desenvolver realmente o plano de ação das nossas empresas. Então, todo um programa. Como é que você vai tratar a inovação dentro da empresa? Como é que você vai fazer a integração das equipes, a parte interna da empresa, como é que ela vai acontecer, o que ela vai fazer dentro da empresa, o programa vai ser dessa forma. Nós fizemos muitas consultorias, foram 5 consultorias, a gente acabou a quinta agora no fim de julho. O nosso consultor do meu grupo, ele era realmente de uma consultoria que chama Estrategos, e a gente acabou de mandar para a FINEP, que ela recebeu todos os planos de ação. Nas palestras, lá no INSPER, que aqui no Brasil as aulas foram no INSPER, nós tivemos com a Ticket, com uma consultoria de recompensa, que falava muito disso, e com a Whirlpool, que foi muito bacana. As empresas aqui no Brasil que a gente visitou foi a Natura, a Whirlpool e a 3M. A 3M, todas muito interessantes essas visitas. A 3M é muito bacana, conhecer toda a história do post-it, que foi uma inovação, que, na verdade, não foi uma inovação, foi uma pessoa que criou lá dentro e não deu bola, depois uma outra pessoa que foi lá e realmente viu que aquilo poderia ser uma inovação. É interessante conhecer a história do post-it. Esse é um livro interessante que chama O Poder da Inovação, que foi escrito pelo Luiz Serafim, que é da 3M, que foi a pessoa que a gente conversou lá dentro. Por favor. E aí os resultados, né, o plano de inovação, né, os resultados que a gente tirou dessa experiência toda. O que eu posso dizer de mais importante é o seguinte: se a liderança principal da empresa ela não está disposta, ela não incorporou a questão da inovação, é melhor nem tratar do tema lá dentro. Porque é um tema, isso todos eles falaram, todas as palestras, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, eles trataram. Se a liderança não falou, não mexa com o tema, porque é um tema que, como outros importantes, se ele não for incorporado pela liderança, ele vai se queimar lá dentro. É necessário saber o que a empresa quer como inovação, o que faz sentido para ela, para depois você conseguir disseminar tudo isso lá dentro. É importante divulgar, é importante comunicar, é importante gritar, é importante fazer de tudo para que todos saibam inovação da mesma forma. Nos processos internos, na inovação para fora, é necessário toda a divulgação. O ambiente ele tem que estar extremamente propício para a inovação. Não adianta querer que o P&D esteja inovando se o ambiente interno não está inovando. O ambiente ele tem que estar pronto para o erro. É uma coisa que foi muito falada. Não adianta o colaborador ter medo de falar com o gestor, dar uma ideia, querer inovar nesse sentido. Se sabe com aquele gestor, não vou nem abrir a boca para esse gestor, porque ele não está disposto a me ouvir. O ambiente interno tem que estar extremamente propício à inovação.
É uma coisa que eles falam, que, que não vai dar tempo de entrar na questão, que é o protótipo da inovação, seja do produto, seja do processo, ou seja, de uma simples ideia de melhoria, uma melhoria incremental, uma melhoria do dia a dia, ela tem que ser barato, sujo e rápido. Como assim? Você tem que criar de forma rápida, você tem que criar de forma bem simplesinha e ela tem que ser barata. E ela tem que ser suja no sentido assim, ela tem que ser simples. Para quê? Se deu certo, aí você melhora tudo. Se deu errado, você passa por cima e continua, para que venham outras. Ela é difícil, a inovação ela é sempre difícil de começar, por quê? Porque ela mexe na zona de conforto. Ela mexe naquela coisa assim, por que eu vou fazer isso? Eu tenho meu dia a dia, eu tenho minha rotina, eu tenho todas as minhas coisas para fazer, por que eu vou começar a fazer uma coisa nova, uma inovação? Eu acho que é mais ou menos a analogia que o Marco fez com a questão da ISO. A ISO era um processo, era uma coisa, mas era uma coisa que tudo precisou entrar processo, né, entrar normas e tudo mais. A inovação é mais ou menos isso, ela é processual, ela não é criatividade, ela tem processo, ela tem metodologias, ela entra em tudo isso. E só faz quem tem motivo para fazer aquilo. É uma coisa interessante de se conhecer, que você não inova porque você é bacana, você não inova porque você quer fazer aquilo. Você inova porque você tem que ter um motivo. Para o colaborador, ele tem que se sentir recompensado para fazer aquilo. E para o empregador, ele tem que ter valor, ele tem que ver valoração naquilo, ele tem que ver que aquilo vai valer a pena para a empresa. Não simplesmente porque aquilo vai trazer a empresa vai ser como inovadora. Ele tem que realmente ver valor, que aquilo vai mudar. A gente viu várias palestras que falavam da questão da recompensa. Não é recompensa de dinheiro. Às vezes, é uma recompensa de se você sair no jornal da empresa, de todos os outros colaboradores terem ciência que a tua inovação foi uma melhoria, que ela trouxe alguma coisa para dentro da área. Então, aquilo é recompensa. Então, a inovação ela pode estar dentro de muitos processos e ela tem que ter o real valor para a empresa. Bom, gente, não é da noite para o dia que a gente consegue a inovação. Foi uma lição bem importante que a gente viu dentro do programa. Foi um programa muito bacana. A ideia foi aqui dividir com vocês. Estou aberta, meu e-mail é livia@sense.com.br. Quem tiver interesse em mais alguma informação, é só me procurar. Tá joia? Muito obrigada. Nós agradecemos, né, a participação da Lívia em compartilhar o conhecimento que ela adquiriu fora conosco. E eu gostaria agora de convidar o Marco Antônio Silveira, que vai coordenar a mesa de debate com outras empresas também participando. Você fica, né, para a plateia? Eu pego aqui, tá bom? Mais uma informação. Eu gostaria que todas as perguntas que forem ser feitas fossem feitas com o microfone. O Sheldon vai estar circulando ele, porque nós estamos gravando, e isso é importante, tá? Para a continuidade do vídeo. Joia. Então, começar chamando a própria Lívia. Uma apresentação bem gostosa, adorei, viu, Lívia? Quando eu conversei com ela uma vez, ela contou um pouquinho, eu falei, você vai ter que falar lá para a gente. Bem legal. E chamar também representantes de mais 3 empresas. Então, a Lívia representando a Sense, obviamente. Vou aqui pela ordem alfabética das empresas. O Renato Cano, por favor, gerente de P&D da Asga Eletrônica. O Eduardo Neger, cadê o Eduardo? Representante da Neger Telecom. E o Gunnar Johansen, diretor da WSC. Essas 4 empresas, elas têm uma coisa em comum, é a razão, inclusive, de tê-los convidados. Todas elas são empresas nacionais e intensivas em tecnologia. Por que
empresa nacional, porque, por enquanto, ainda um grande número de empresas internacionais costumam deixar a parte mais nobre da inovação, da criação, do novo, né, para suas matrizes. Então, aqui nós temos 4 exemplos, né, de empresas genuinamente nacionais. Tem outras aqui também, né, e aqui na própria plateia, já citei uma delas aqui. E vamos, então, compartilhar aí um pouco da experiência deles. Quer começar você? Posso começar sem problema. Bom dia a todos. Meu nome é Renato. Obrigado, Marco, pelo convite. A ASGA agradece a oportunidade de estar aqui se apresentando e compartilhando um pouco da nossa experiência com vocês. Como o Marco já disse, a ASGA é uma empresa nacional, tem 23 anos e tem esse nome esquisito, ASGA, que ela surgiu dentro da universidade, a plateia já soprou para mim aqui, vem do arseneto de galho, né, que é uma coisa extremamente bonita, extremamente tóxica, né, que se usa para produzir diodos laser, que são componentes fundamentais para comunicações óticas. Então, é uma empresa que há mais de 20 anos já nasceu como uma empresa extremamente inovadora dentro da universidade, dentro da academia, para quem conhece um pouco da história, para trazer para o mercado nacional uma coisa que simplesmente não existia, né? Então, por motivos político-econômicos, mais uma pressão externa, né? uma força externa à empresa, o mercado, na época da abertura, quando acabou a lei da informática, né? Na verdade, a lei de reserva de mercado, a empresa foi obrigada a se reinventar, porque o produto que ela tinha para oferecer para o mercado simplesmente deixou de ser competitivo do dia para a noite. Então, provando que continuava sendo, mesmo depois de alguns anos, uma empresa extremamente inovadora, mudou o foco da sua linha de produtos, continuou no ramo de comunicações óticas, e hoje é uma empresa que tem... o grupo é formado por uma empresa que faz o desenvolvimento de produtos, comercialização. A gente tem uma empresa em Santa Rita do Sapucaí, que é a AG Placas, que na verdade é o nosso braço, que é um CM praticamente dentro do grupo, né, que é o nosso braço industrial, onde os produtos são realmente fabricados e montados e testados, integrados antes de serem enviados para os nossos clientes. E tem, obviamente, uma empresa que faz desenvolvimento de software também, que é uma coisa um pouco separada da empresa, mas também é uma coisa inovadora. Então, a ASGA é uma empresa nacional que tem como concorrentes 2 empresas nacionais, que eu preferi não citar o nome, mas... Enfim, basicamente, a gente tem alguns competidores nacionais, como a Datacom, a Digitel, a Parques, a própria Padtech, aqui em alguns produtos. As empresas nacionais têm que ser um pouco meio ambíguas. Assim. Uma hora a gente faz parceria, outra hora a gente briga numa concorrência, né? Mas faz parte do desenvolvimento salutar do mercado, é um mercado bastante interessante. Eu estou há, puxa vida, 13 anos na empresa. Estou ficando, os cabelos brancos denunciam, né? Há 13 anos na empresa, eu comecei como sendo... Eu falava para minha mãe que eu era garoto de programa, né? Eu fazia programa de computador, né? Antes que alguém pense qualquer outra coisa diferente. Então, comecei como programador, tive a oportunidade de uma empresa pequena. Hoje, a ASGA tem, na matriz em Paulínia, né? No prédio onde se abrigam as pessoas que trabalham fisicamente lá, né? São aproximadamente 150 funcionários e mais uns 200, 250. Esse número flutua um pouquinho, a gente nunca tem a informação precisa da última hora. Em Santa Rita, na unidade Fabril. Então, é uma empresa de inovação, extremamente competitiva. A gente, além de competir com essas empresas no mercado nacional, a gente compete com nomes como Huawei, Nortel, Nokia Siemens, Alcatel, ZTE. São empresas grandes, multinacionais, de peso. A gente tem procurar, através da diferenciação dos produtos, né, segmentar esse mercado em nichos e encontrar onde é que essas empresas, por serem maiores, por serem multinacionais, elas não têm a agilidade para atender isso. Então, a ASGA é uma empresa que faz isso muito bem, que
consegue encontrar um nicho de mercado, desenvolver um produto que atenda especificamente, que atenda muito bem o mercado brasileiro e da América Latina e que consiga, então, se manter competitiva nesse mercado, que é realmente um mercado muito competitivo. Então, demais, muito obrigado pela oportunidade. Só aproveitar o gancho do Renato, o Cláudio da Ciência, ele me procurou no intervalo, ele falou assim, fez uma colocação interessante. Quando a gente estava falando da complexidade, eu coloquei os stakeholders. Ele perguntou, concorrente não é um stakeholder? E isso, na verdade, só aumenta ainda a complexidade. O ponto que ele colocou é exatamente esse que o Renato terminou de falar, que, às vezes, são concorrentes mesmo e, às vezes, são parceiros. A gente tem vários exemplos naquele projeto piloto Abino, né, seu André? Tinha 2 empresas que são muito concorrentes entre si. Eu fiquei sabendo que, por exemplo, a FENSA, que é fabricante da Kaiser, e a Ambev, eles têm uma universidade da cerveja no Rio de Janeiro juntas. É a mesma infraestrutura, né? Da mesma forma, o cliente também ele assume 3 papéis. Nem sempre ele ele pode ser o destinatário do produto, ele pode ser um recurso interno da empresa e ele pode ser também uma força competitiva quando ele está numa negociação, né? Só aproveitando aí, desculpa a interrupção. E agora, então, Eduardo Neger. Ok, bom. Muito bom dia. Agradeço aí pelo convite, oportunidade. Falar rapidamente um pouquinho sobre a empresa, né? É uma empresa que atua no segmento específico de telecomunicações para áreas rurais e regiões remotas, quer dizer, são áreas onde os serviços convencionais de telecomunicações, de acesso à internet, não chegam, né? E o curioso da história da empresa, uma empresa de base familiar, começou lá com meu pai, eu, molequinho, já está completando 26 anos a empresa. E a gente, desde o início, e até curioso, a gente ouve muito falar aí de incubadora de empresa, né? Hoje está muito na moda essa questão de incubadora de empresa, e curiosamente a nossa empresa começou relacionada com essa questão de incubadora. Nós fabricávamos incubadoras, a gente fabricava chocadeira, criadeira, materiais para avicultura, né? Então a gente pode até dizer que tem um pouco a ver com incubadora, a gente fabricava chocadeiras e criadeiras. E esse material para avicultura, o nosso público-alvo era basicamente era um público de área rural, de regiões remotas e tudo mais, que gostava de criar aves, tinha isso como atividade econômica. E a gente identificava em muitas visitas, e até muitos nos procuravam, porque como essa chocadeira era sofisticada, era eletrônica, para controlar a temperatura, nos perguntavam, olha, mas eu tenho dúvida aqui de como é que eu estou chocando esse ovo aqui, esse ovo de pato eu tenho que virar 2 vezes por dia, qual a umidade, etc. e tal. E eu estou ligando aqui do armazém, porque lá na fazenda não tem telefone, não sei o que. A gente começava a ver que as pessoas tinham dificuldade de comunicação. E aí a gente falou, poxa vida, vamos ver se a gente não atua nesse segmento. E a gente começou de maneira muito incipiente, cuidando de um ou outro cliente, a questão da telefonia. E aí isso foi evoluindo, e hoje as incubadoras e os equipamentos de avicultura eles estão guardadinhos ali, só com uma lembrança do passado da empresa. A gente ficou, basicamente, foi migrando aos poucos e entrou totalmente na área de telecomunicações. E o curioso também em relação à inovação, que é uma coisa que a gente não imaginava que fazia diretamente, mas a característica de um projeto, de uma implementação de um serviço de telefonia, de telecomunicações rurais, é que não existem soluções padronizadas para isso. A gente tem meio que criar, conforme a situação, um tipo de solução conforme a região geográfica, a condição técnica. Você tem áreas que não têm energia elétrica, nós temos áreas onde a infraestrutura é bastante precária. Então, a gente acabava tendo que criar uma solução ou outra para um determinado cliente. Algumas regiões têm problemas críticos de descarga atmosférica, então tem que se buscar soluções alternativas, enfim. E isso não deixava de ser uma inovação. Em contato com alguns órgãos de fomento à pesquisa, basicamente a FINEP, do Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente conversou um pouquinho a respeito do que nós fazíamos. E ele falou, poxa, mas o que vocês estão fazendo é inovação. Não, acho que não. Os caipiras lá subindo por antena, isso não tem a ver com isso. Mas nos orientaram, falaram, olha, apresenta um projeto
na época era o edital de subvenção econômica da FINEP, olha, apresenta um projeto do que vocês fazem. Coincidentemente, acesso à internet para regiões remotas era um dos temas que estava sendo apoiado naquele edital. E a gente, bom, sem muito saber, porque para a gente, e é interessante isso para o empresário, ainda hoje existe muito isso ainda com o empresário médio no Brasil. A gente tem essa imagem de que inovação é aquele laboratório cheio de avental branco, né? Então, apoio à inovação, isso não é para mim, isso aí é para a Embraer, é para a Motorola. Imagina, inovação eu faço aqui. E, enfim, nós tivemos a felicidade de ter esse projeto aprovado e, consequentemente, mais outros 3 projetos aprovados nesse órgão de fomento, o que mudou bastante o perfil da empresa em relação a produtos desenvolvidos para esse segmento. Não sei se todos conhecem como é uma empresa pequena, mas normalmente você vende a solução para o cliente e depois você volta correndo para a empresa para desenvolver. Você não fica estudando o assunto. Quer dizer, olha, o sujeito lá no Mato Grosso comprou o sistema de telefonia, de internet. Nossa, que legal, fechou. Agora temos que ver como é que nós vamos fazer isso. Vamos correr para desenvolver, tem que entregar daqui a 35 dias. O pessoal nem dorme. Né? E pela primeira vez a gente começou a ter o processo ao contrário. A gente teve um recurso e pôde desenvolver, quer dizer, olha, tem aqui 5 pessoas que a gente contratou, vocês vão fazer pesquisa. Mas qual que é o cliente, qual é o produto? Não tem, nós vamos desenvolver alguma coisa. Isso numa empresa pequena, isso gerou inicialmente o ciúme de quem está no operacional. Né? Como até o Marco falou, de quem tem que correr com a mercadoria para entregar no caminhão. Eles começam a olhar e falam assim, mas se chegarem esses sujeitos aqui para trabalhar, esse pessoal chega mais tarde, fica tomando café, contando piada, e eu que trabalho aqui na empresa e esse pessoal que fica prestigiado. Quer dizer, existe sempre esse problema de cultura, de quem está com a área de pesquisa, que tem que ter essa liberdade para inovar, e quem está no operacional do dia a dia, que tem horário para cumprir, prazo para entregar para cliente. Mas isso ajudou a gente a desenvolver novos produtos. E é interessante ter essa visão de que, às vezes, a gente desenvolve para uma coisa, mira numa coisa e acerta a outra, e é importante a empresa ter essa sensibilidade. Então, um exemplo que eu dou é hoje do nosso produto, que é o carro-chefe nosso, que é o amplificador de sinal de celular, que foi um produto desenvolvido para áreas rurais, quer dizer, nas áreas rurais a gente tem uma dificuldade de cobertura de telefonia celular, e hoje nós percebemos que o terminal, o aparelho celular GSM, ele é universal. A gente apoia um programa que existe aí, de alguns médicos aqui da região de Campinas que fazem atendimento em algumas regiões da Amazônia, os expedicionários da saúde, e eles, de vez em quando, usam alguns equipamentos nossos para comunicação em áreas remotas da Amazônia. E um dia eles mostraram uma foto para a gente, deles chegando numa aldeia indígena. Olha, a gente chegou e tal, os índios viram que era diferente, e os índios foram tirar foto dos médicos chegando. E tinha uma indiazinha tirando uma foto com um Nokia N95, um smartphone. E ele falou assim, a gente está querendo desenvolver alguma solução específica de terminal para as pessoas. O índio lá no meio da Amazônia já tem um smartphone, então não vamos perder tempo em desenvolver esse terminal, vamos fazer chegar o serviço celular que, por meios convencionais, acaba não chegando nessas regiões. E a gente desenvolveu hoje uma linha de produtos baseadas em amplificação de sinal em todas as tecnologias de celular para fazer o atendimento a essas regiões. E o nosso foco foi sempre de áreas rurais. E erramos feiamente. Porque hoje a nossa maior demanda para esse tipo de produto são áreas urbanas. Inclusive, esse auditório não tem sinal da Claro. Depois eu vou passar um orçamento para vocês aí, que tem um sistema que funciona muito bem aqui para melhorar a cobertura. Mas a gente errou feio. A gente hoje até tem vergonha de chegar com um catálogo no cliente, porque na capa do catálogo do nosso produto tem lá o sujeito na fazenda de chapéu, com os boizinhos no fundo e tal, e você está indo lá num centro de convenções no meio de São Paulo, não, o produto é esse. Mas o sujeito com chapéu, não. É o pessoal do marketing lá que se equivocou e tal, mas vai que funciona. Funciona bem lá na fazenda, funciona aqui também. Então, hoje em dia, a gente está lidando com muito mais facilidade, e, lógico, o tempo é exíguo, depois eu posso até dar alguns outros exemplos, de como é que um produto, às vezes, desenvolvido para um determinado mercado, acaba encontrando outros mercados até surpreendentes que a gente não tinha dimensionado no começo. E, obviamente, também a gente sabe que o mercado de telecomunicações ele é intensivo de capital e de escala, então a gente não se mete a entrar na competição direta com as grandes empresas do setor, inclusive eu coloco até a Asga como uma das grandes empresas do setor. Quer dizer, a gente realmente foca no nicho para esse segmento de áreas rurais, de regiões remotas, que é onde a gente consegue lidar bem e trabalhar, e, obviamente, que é um setor que, por natureza, exige inovação, porque ninguém vai construir produtos em escala para isso, porque a escala é muito pequena.
né? Então, isso nos possibilita trabalhar bem nesse segmento de mercado e, inclusive, até vislumbrar aí um mercado fora do país também nesse mesmo tipo de nicho de mercado. Então, você manda uma cotação aqui para o CT e uma lá para a minha casa. Eu moro na cidade universitária, aqui em Barão Geraldo, e não pego o sinal da TIM. Tá? E aí então, você não percebeu que vocês estavam proporcionando uma inovação disruptiva lá para as granjas, né? Que eles substituíram o sistema molecular para o sistema celular, né? Deixaram de usar o moleque para levar. E agora, o Gunnar, da WSC, diretor da Gunnar. Bom dia a todos. Bom dia, Marco. Obrigado pelo convite a participar desse evento. Bem, a nossa empresa WSC é uma empresa diferente dos outros que estão na mesa aqui, é uma empresa estritamente mecânica. É uma indústria que tem sede aqui em Campinas mesmo, no bairro da Vila Industrial. E é uma empresa que é uma indústria que se presta como um centro de serviços de manutenção para outras indústrias. Especificamente manutenção de centrífugas industriais, são separadoras mecânicas. A empresa nasceu em 1999 como espólio de uma grande multinacional alemã que fechou sua fábrica no Brasil naquela época. E essa grande multinacional alemã continuou no Brasil meramente comercializando seus equipamentos, suas máquinas, mas sem mais ter a sua fábrica e seu centro de serviços. Ou seja, lá que se fazia a manutenção das máquinas vendidas para os seus clientes. E essa parceria foi muito bem até o ano de 2011, quando se falava no mundo inteiro que o Brasil é bola da vez, os BRICS, etc. E a matriz na Alemanha resolveu fazer de novo a fábrica no Brasil e rompeu o contrato conosco. Então, estávamos aí, né, com uma empresa que tinha uma retaguarda muito forte, uma multinacional alemã de mais de 2.000 funcionários, com uma tecnologia de ponta na área mecânica, e tínhamos que continuar sem essa retaguarda, prestando manutenção para os clientes no Brasil. Primeiramente, achamos que nós íamos perder todos os clientes. Depois, os que mantivemos, achamos que a gente não ia ter capacidade para atender os serviços. E nos espantou muito que nossa base de clientes ainda aumentou. Conseguimos atender muito bem e desenvolvemos nossos próprios recursos para suprir aquilo que era a tecnologia que vinha do pessoal da Alemanha. Contamos com o apoio de outras empresas no Brasil, de parcerias com empresas que têm bastante tecnologia, bastante ligado à USP em São Paulo também. E, para vocês terem uma ideia, uma centrífuga é um equipamento que gira para fazer a separação mecânica de líquidos. E ela promove uma aceleração da gravidade em até 15.000 vezes. Aumenta a força G em 15.000 vezes. E essa manutenção é feita, primeiro, para o equipamento funcionar bem, para ser produtivo, e segundo, para ele não explodir. Porque se for mal feito, ele explode, que nem uma granada militar. Então, é uma preocupação muito grande de se prestar manutenção sem que pessoas morram, né? Que realmente, quando explode, morre gente. E infelizmente, conseguimos ultrapassar esses percalços e conseguimos trabalhar bastante bem. E hoje, além de trabalharmos com uma máquina específica, estamos atendendo a todos os fabricantes mundiais que fabricam centrífugas e novas parcerias, novas empresas que vieram do exterior, especificamente a Alemanha também. Que nossa família é de origem alemã, então temos bastante contato com essa turma de lá, né? Enfim, aí recebemos o convite do Marco para participar desse projeto Gaia de inovação de processos a baixo orçamento. Tudo que está dizendo baixo custo, baixo orçamento nos interessa. E, enfim, estamos aqui na mesa sobre esse assunto, né? Sujo, barato e rápido, né? Como disse a é bom. Exatamente. Temos um pouco de cada lá na nossa empresa. Muito bom, obrigado. Obrigado. Agora, vocês fiquem à vontade. O Sheldon aí está com o microfone, então, para perguntar, fazer alguma colocação, alguma observação para qualquer um de nós, tá bom? A Deise lá, já rapidinho. Ah, desculpe.
Que tem um primeiro? Olha lá, o Roberto é um gentleman, tá vendo? Bom dia a todos. Meu nome é Deise, eu trabalho aqui no CTI, no CNRTA, com tecnologia assistiva. A minha pergunta é para a experiência que a moça veio trazer, é Lídia, né? Lívia. Isso. Eu queria saber se tudo isso que ela aprendeu, ela trouxe uma experiência muito interessante, tudo que ela aprendeu, ela conseguiu colocar na empresa dela, se ela conseguiu implantar na empresa dela. Olha, como eu falei, o plano de ação, né, o plano que a gente está sendo chamado de plano de gestão da inovação, ele está em fim de processo de construção e ele vai ser implementado. Ele ainda não foi implementado. Conforme eu fui construindo com a diretoria, né, e ele foi sendo passado para o consultor foi fazendo observações, então ele já foi entregue para a FINEP e ele está pronto, né, e para começar a ser implementado. Ele tem várias etapas, vários cronogramas, da maneira como eu falei, tem a parte da comunicação, ele tem ferramentas de divulgação interna, de trabalhar com os diversos públicos, mas ele ainda não foi implementado. Não foi iniciado, vamos dizer assim. Bom dia, meu nome é Roberto, sou diretor de uma empresa de consultoria, RJR Consultoria, sou professor universitário, acredito muito profundamente na integração entre escola e o mundo real, onde estão as empresas. Então, uma pergunta, recomendo, falando em mecanismos de baixo custo de difusão de conhecimento, saiu ontem no Valor Econômico uma ótima reportagem sobre o sistema de funcionamento na Alemanha, como se dá na Alemanha a integração entre escola e empresas. E gostaria de perguntar aos presentes, a quem agradeço os belos depoimentos, usam estagiários? Como quão fácil é? Não, estagiários no sentido verdadeiro da palavra, não como uma mão de obra barata sobre a qual a gente não paga encargos, mas como alguém que está estudando e pode aportar conhecimentos e pode levar problemas da empresa para o seu ambiente acadêmico e funcionar como um canal de transmissão da teoria para dentro da empresa e de problemas práticos para dentro da academia. Eu gostaria de saber, para todos a pergunta. Obrigado. Bom, eu mesmo iniciei minha carreira profissional como estagiário no programa de uma escola alemã em São Paulo, que eu frequentei, o Colégio Humboldt, que tem um programa chamado IFPA, que é na verdade, eles trouxeram para o Brasil um modelo de um aprendizado de uma profissão que existe na Alemanha. Isso na Alemanha vem desde a Idade Média, onde, basicamente, cidades eram formadas do clero, dos reis, né, dos nobres, dos vassalos e dos burgos. Né? Os burgos eram que moravam nas cidades e detinham as profissões, o sapateiro, o padeiro e etc. Né? E essas profissões eram transmitidas num regime de aprendiz para mestre, né? Ou seja, o mestre para o aprendiz. E o aprendiz morava na casa do mestre para aprender essa profissão. E isso, hoje, em dias modernos, essas profissões foram assim, evoluindo, né? O mercado de profissões foi evoluindo, e não existe mais se morar na casa do mestre, existe sim se ganhar um salário de estagiário, uma ajuda de custo. E na Alemanha, toda profissão, extremamente toda profissão, tem que ter você tem que ser um aprendiz e virar um mestre. Não existe um açougueiro que não seja habilitado para ser açougueiro. Não existe um padeiro que não seja, no mínimo, 3 anos
tenha 3 anos estudado para ser um padeiro. Isso é proibido por lei. Exercício irregular de profissão. E esse princípio de se aprender a profissão, essa escola que eu estudei, ela trouxe para o Brasil com algumas profissões. Transportes internacionais, administração industrial, administração de seguros, administração bancária, algumas das profissões. É um trabalho de 3 anos, onde se fica parte do tempo na empresa e parte do tempo na escola, e é custeado pela empresa. Nós aqui, nossa empresa, nós não temos nós não participamos de um processo desse, porém nós temos sim estagiários, mas na área de engenharia, e que são um apoio. Nós estamos tentando transmitir conhecimentos específicos para uma nova geração, que nossa empresa é uma empresa familiar, onde temos, digamos, o patriarca, que é meu pai, o irmão dele, meu tio, que é 10 anos mais jovem, e eu sou 20 anos mais jovem que meu tio. E o conhecimento ele tem que se transmitir de alguma forma. Então, através de estagiários, procuramos tentar reter alguma coisa de conhecimento. Era isso. Só rapidamente sobre essa questão de estágio, a gente também sempre teve o apoio tanto na área administrativa quanto na área técnica. A gente sempre costuma ter alguém mas no sentido de aprendizado mesmo. Como a gente atua num segmento e trabalha com algumas soluções que são específicas nossas, então dificilmente a gente vai encontrar um profissional pronto no mercado para isso. A base teórica é muito importante, mas o aprendizado realmente para o nosso negócio tem a ver com o dia a dia da empresa, então a gente acha importante que a gente sempre tenha alguém ou na área administrativa ou na área técnica. A gente sempre tem a colaboração de pelo menos um estagiário em cada um desse setor. Agora, mais recentemente, a gente teve um outro modelo que é bastante curioso, que aí acho que vai no sentido até da tua colocação inversa. A gente teve, através do apoio do CNPq, a participação daquele programa que é o RAI, que chama Recursos Humanos na Empresa. Então, ao invés de ser aquele caminho agora de um estagiário ou da pessoa da academia vir aprender como é que faz para a gente ter um profissional preparado, e normalmente a gente contrata esse estagiário após um período bastante curto, com o RAI é um sistema onde o CNPq ele dá bolsas para pesquisadores atuarem dentro da empresa. Então, é o que a gente costuma dizer. Agora, está vindo umas pessoas sabidas dar conselhos para a gente aqui, explicar algumas coisas e melhorar alguns processos. Então, com esse pessoal do RAI, a gente tem um modelo que é de bastante independência. Quer dizer, eles aprendem um pouco como funcionam as coisas na empresa, para ter uma ideia de como é que a banda toca lá na empresa. E, a partir de então, eles têm uma certa autonomia de propor mudanças, propor produtos, mais no sentido realmente de desenvolvimento, né? Então, isso é uma experiência para a gente relativamente recente. A gente tem isso há pouco mais de 2 anos, né? Mas já tem gerado bastante inovação dentro da empresa. E a gente não quer arriscar muito, não passa um tempinho, a gente acaba contratando, né? Acaba não ficando só com a bolsa, a gente fala, não, peraí, deixa eu garantir, deixa eu contratar, que o sujeito é bom, está nos ajudando bastante. Mas é uma experiência curiosa no sentido contrário, da empresa ter um aprendizado externo também. Bom, também rapidamente, nós sempre tivemos estagiários, e acho que é um número que sintetiza um pouco a experiência da ASGA com estagiários, é que 30% do nosso corpo de P&D, que hoje são quase 70 pessoas, entraram na empresa como estagiários e foram contratados depois de 1 ou 2 anos, ao final de 1 ou 2 anos. Então, além de ser uma ótima fonte de piadas, né, o estagiário sempre nos proporciona isso, né, extremamente... como a própria natureza da empresa de ser inovadora, de precisar de sangue novo o tempo todo, é uma excelente ideia. Quem não tem, eu recomendo, que tenha sempre um estagiário debaixo da mesa para ou fazer uma piada ou dar uma ideia que, puxa vida, como é que ninguém tinha pensado nisso, né? Porque todo mundo estava com aquelas ideias já cristalizadas e apareceu o cara que falou uma besteira que você, né, rapidamente se apropria dela, toma como sua ideia, obviamente todo mundo faz isso, mas acaba sempre acrescentando coisa. É muito interessante. A Lívia disse que não quer falar.
A gente não tem exatamente a figura de estagiário, mas é o equivalente, que são os alunos de iniciação científica. Só que na sala tem 3, o Sheldon, a Milena, e a nossa experiência é muito boa. A gente tem, em média, umas 7 dessas pessoas, né? É excelente, por isso que o Renato falou, e tem uma cabeça muito despoluída de ideias pré-concebidas. Para a gente aqui, que trabalha com uma visão um pouco mais ampliada, um pouco mais diferenciada, me dá muito mais trabalho pegar uma pessoa que, assim, meio formada inteira é boa, né? Mas é raro a gente encontrar. E esse pessoal é muito produtivo, por ideias, capacidade de realização, eu realmente estimulo. Posso fazer uma coisa? Claro. O microfone pode chegar até o Cláudio? Pode. Eu estou aqui com o nosso gerente de RH, então eu acho que ele poderia passar mais exatamente os dados. Obrigado. Bom dia. Na verdade, a Sense ela tem uma parceria com o Inatel, né, principalmente na área de P&D, e, inclusive, para alguns casos, há um acordo prévio com alguns estagiários em que, na conclusão do curso, automaticamente ele está contratado. E, em cima disso, o Inatel é o Instituto Nacional de Telecomunicações, que fica em Santa Rita, né, é uma referência, inclusive, nessa área. A gente sabe que a gente sofre um pouco na área de mecânica, porque a cidade ela é voltada para isso, para a parte de eletrônico. Bacana, gostei do... enfim, basicamente isso que a gente trabalha. E em São Paulo também, a gente faz o intercâmbio Minas-São Paulo para levar pessoas para a área de engenharia de aplicações, que cresce muito ultimamente, com o estagiário. E sempre nessa programação. Via Inatel, ou via outras frentes aí, a gente trabalha bastante com estágio também dentro da empresa. Eu me lembrei, eu falei aquele comentário, eu me lembrei de um livro, não é da área de organizações, não. Um livro muito interessante, até um rabino brasileiro. E ele fala que existem 3 tipos de pessoas. A que não sabe, a que sabe parcialmente, que pensa que sabe, e a que realmente sabe. A maioria de nós está no segundo grupo, e isso é um problema. Pensa que sabe. Então, o estagiário, o aluno, ele não sabe, sabe que não sabe, então é bem melhor. Alô, bom dia. Marcos, primeiramente, parabéns pela sua apresentação. Achei muito interessante que você permitiu que navegássemos aí em várias dimensões, né, da gestão, né? Eu achei interessante e queria confirmar isso, né, que você destacou muito a importância dos processos, né? E eu percebi que o processo é um ponto de conexão muito importante, que ele pode estar alinhando e equilibrando aí os fatores externos e internos que as empresas enfrentam, né? E percebi também que um sistema de gestão pode organizar esses processos para buscar esse equilíbrio, né? Então, a minha pergunta seria que eu vejo que o mercado acaba oferecendo visões de sistema muito fragmentadas, né? Você citou a ISO 9001, desde 87, 94 a 14000, 97 OSAs e outros, né? E, de repente, mais o sistema de inovação, né? Quais alternativas que você verifica para a busca de um único sistema, de um sistema que pudesse realmente contemplar todas as necessidades que as empresas enfrentam na busca desse equilíbrio aí dos fatores externos e internos? Excelente. Vou contar um caso histórico. A gente tem algumas vantagens, né? Tem desvantagens de tempo de vida e tem algumas vantagens. Você sabia que, quando foi lançada a ISO 9001, foi um boom mundial, foi um negócio impressionante o que aconteceu, tudo era ISO 9000. E aí, ISO 9000 é um sistema de gestão da qualidade. E aí, paralelamente, na ISO, que é uma federação internacional, começou a surgir a questão ambiental, e precisava se fazer uma norma de gestão ambiental. E haviam 2 correntes, na minha visão. A corrente do bem, que queria que integrasse, fosse uma norma, e a corrente do mal, que leva à divisão. E, infelizmente, ganhou a do mal, e aí se criou a ISO 14001. Então, a gênese já é errada, porque a empresa é uma só.
Então, por que a ideia de processo ela é tão interessante? Por 2 motivos. Primeiro, porque é o real. O que é real na empresa é o processo, não é a divisão. A divisão é uma organização mental lá que a gente boa para ver quem que vai dar férias, que vai faltar, ter um chefe e tal, mas o dia a dia é o trabalho, né? E a segunda é que o processo ele tem essa dimensão integradora. Então, eu estou aqui realizando uma tarefa, que é o processo. A minha tarefa ela tem que ser produtiva? Tem. Ela tem que pensar em custos? Tem. Ela tem que pensar na qualidade? Tem. Ela tem que pensar na questão do meio ambiente? Tem. Ela tem que pensar na ergonomia? Tem. Tem que pensar em inovação? Tem. Porque é um processo. Então, no momento que a gente começa a criar um monte de divisões, aí é que a coisa realmente desanda de vez, e é o que, infelizmente, acontece. Então, a resposta à sua pergunta é buscar um sistema integrado de gestão. É mais simples do que parece, né? Hoje, você sabe, você é um profissional competente da área, que existem, então, essa busca de integração de um sistema de gestão que integre qualidade, meio ambiente, questões de saúde ocupacional. Então, se, por uma questão de certificação, houver, e como há necessidade de ter as formalizações específicas de cada área, tudo bem. Mas a empresa ela deve caminhar sempre no sentido da integração. Nesse projeto, a BIMO, um dos tópicos era exatamente esse, sistemas integrados de gestão. Está até no YouTube, curso que a gente deu. Então, como é que a gente integra? Não é tão complicado, é só pensar junto. A questão é essa. Está dentro do tempo obrigado. Que a Nancy me dá aqui, é o que eu devo falar agora. Obrigado, Marco. E o trabalho, agradeço a sua pergunta. O trabalho da Nancy é importante para a gente poder, né, dar mais oportunidades aí para as pessoas participarem. Não? Obrigado. Considerando a capacidade humana de articulação das ideias, não será melhor que tenhamos uma diversidade maior de ideias e experiências para aí, então, a empresa fazer a indicação do Marco, que é a integração dos diversos recursos intelectuais para a realização da empresa. É a questão. Não será melhor a diversidade, sem querer contrariar a sua ideia de unicidade? Não, e são 2 pontos. Um é a unicidade que ele pretende, e a outra é a integração dos diversos recursos intelectuais. Não, perfeito. Desculpa que eu vou falar e quem quiser responde. Não, mas é exatamente isso. Quanto maior a diversidade, melhor. O que nós temos é que integrar, porque é um todo integrado, né? E, agora, isso aí é a coisa, a gente fala, né, mecanismos de baixo custo, tal, porque realmente são simples. É simples, é simples. Eu trabalhei no Centro de Desenvolvimento de Áudio para a América Latina da Philips SA. Era considerado uma unidade modelo da Philips Mundial. Eu era responsável lá pelo projeto. Muito simples, muito simples. Por exemplo, como é que a gente chega nisso aí? É reunindo as pessoas. O que é essa diversidade? São as várias áreas, se possível, equilibrar as equipes, ter o estagiário com a ideia maluca, ter o maduro que coloca um pouco de limite, ter o olhar da mulher, ter o olhar do homem, que tem um aparato cognitivo um pouco diferente, ter diferentes culturas, ter profissionais, a Lívia contou lá que da experiência dela lá no Vale do Silício, se eu não me engano, né? Ter profissionais, por exemplo, no Gaia, a gente tem psicólogo, a gente tem engenheiro de computação, a gente tem engenheiro de produção, pessoas diferentes. Diversidade é a vida. A vida, a natureza, a vida bonita é resultante da diversidade. Mas aí é integrar a floresta amazônica, ela é um ecossistema integrado.
E isso se faz de uma forma simples, né, com uma atitude de cooperação, de ouvir, mecanismos que facilitam a incorporação dessas várias visões que vão formar o todo, porque a complexidade da empresa ela é de uma natureza tal, não só da empresa, a realidade da vida, ela é de uma natureza tal que ninguém vai chegar perto do que é. Porque se eu sou o presidente da empresa, como se eu estivesse num avião. Eu olho, eu tenho uma visão abrangente, mas eu não vejo, por exemplo, os detalhes que tem aqui. Se eu sou de nível operacional, eu vejo esse detalhe e não tenho a abrangência. Se eu estou olhando a finança, que é importante, eu estou olhando um aspecto legítimo, importante. Se eu estou olhando recursos humanos, também é importante, estou olhando outros aspectos. Então, esse todo, ele resulta, essa visão mais próxima do todo, inclusive de entender o mercado, a colocação, etc., ela vai acontecer por essas múltiplas visões. Então, eu concordo inteiramente com você. Tá? Só reiterando, o complexo não é sinônimo de complicado. Depende de como a pessoa usa aquele recurso que eu falei, que é a capacidade de articular as ideias. Se 3 pessoas contarem umas para as outras os capítulos de novela dos últimos dias, nós vamos ter uma série de versões, tá certo? É questão só da conveniência. E aí há o risco dela ser escusa. Mas a torcida nossa é sempre para as melhores conveniências. Obrigado. Muito boa essa. Complexidade não é necessariamente complicado. Muitas vezes fica, né? Porque a gente não entende, aí complica mesmo. Bom dia, eu sou Romeu Grandinetti, do CIESP. Eu não posso deixar primeiro de pedir desculpa, mas eu preciso fazer alguns comentários. Na palestra do Marcos, um dos eixos eu acho extremamente importante, que é o resultado da inovação, na maior parte das vezes, ele se dá na redução de custo ou no aumento da receita. Mas acho que tem um eixo perpendicular importante também, que é a possibilidade de adquirir conhecimento e a possibilidade de mudar a marca e ir para outro mundo. E aí, na mesa, eu vejo que essas categorias estão espelhadas pelas coisas que vocês depuseram aqui. Por exemplo, quando eu vejo uma situação... Então, essa é uma situação. A outra coisa, esse negócio da competitividade, eu acredito que a gente possa, do ponto de vista da gestão empresarial, à medida que a empresa vai caminhando, ela vai acrescentando camadas no seu sistema de gestão. Eu acho que a primeira camada que é comum a todas as empresas é o negócio de tomar conta de custo. Mas daí apareceu, lá no começo da década de 90, a famosa gestão da qualidade. A qualidade, naquela época, era um fator de competição. A gente via na mídia, qualquer embalagem tinha ISO 9000, eu tenho ISO 9000, meu concorrente não tem. Se a gente entrar no Google Trends, colocar a palavra qualidade, colocar sistemas de produção, que é comércio e indústria, e filtrar Brasil, tem um fato, eu estou falando isso porque eu quis medir esse negócio. Em 2004, se for uma referência a 100, a palavra qualidade, em termos de ser pesquisada, cai. Agora, no ano passado, estava em 15%. Ou seja, não é que qualidade deixou de ser importante, é que ela caiu no senso comum. Não é mais curiosidade, ou seja, não é mais fator de diferenciação. Então, hoje, qualidade é um negócio que é absolutamente necessário, é essencial e não um fator de competição. Uma segunda camada, eu diria que uma terceira camada que aparece, já é um negócio da flexibilidade. E aí chama muita atenção depoimento que fala assim,
Eu vou lá na chácara, vou lá no sítio, vou lá na fazenda, eu saio de lá, eu tenho que ter uma flexibilidade nos meus processos, no meu sistema, que permita atender sob medida aquela necessidade lá daquela propriedade rural. E a gente tem tido lá, eu tenho um trabalho lá no CIESP, na área de tecnologia, eu tenho feito algumas observações e que, para mim, são frustrantes pelo meu passado, pela minha idade, por olhar que essas coisas não acontecem, às vezes, na velocidade que a gente quer. É o problema de trazer o empresário para o jogo da inovação. Esse é um tremendo desafio, que não é fácil. Lívia está claramente observando isso, e é uma coisa que cada um de nós que está envolvido com o tema vai ter que ter muita paciência, vai ter que ter um processo assim de, eu chamo de evangelização do tema, como aconteceu com qualidade. E queria só, para finalizar, dizer o seguinte: inovação, ele observou uma oportunidade de mudar radicalmente, deixou lá a chocadeira e partiu para as redes de telefonia rural. É aquele eixo que eu falei, mudar totalmente o jogo. A ASGA, lá quando o sistema Telebrás montou a CPQD, cujo primeiro grande projeto foi fazer fibra ótica no Brasil, a ASGA esteve presente com o conhecimento do ambiente universitário, viu uma oportunidade de algo novo, pensando o seguinte: se vai ter fibra ótica, o que eu boto na ponta das fibras óticas? Eu vou fazer as coisas na ponta da fibra ótica. E eu acho que tem um outro fator que é sensacional, que é motivador, é o que aconteceu com você. Eu fui abandonado pela minha grande âncora, e agora como é que eu saio dessa? Você inventou um monte de coisas lá na sua empresa. Então, esses são meus comentários. Agora, a minha única pergunta. O seu projeto na FINEP foi um projeto da Ciência? O contrato assinado com a FINEP foi da Ciência ou foi da Endeavor? Da Endeavor? O projeto. A Endeavor só porque é o seguinte, claro. No fim, a gente tem que prestar conta lá do projeto. Você falou o seguinte: eu apresentei um projeto de inovação que eu vou implantar. Esse era o objeto do financiamento. Isso. Apresentar um projeto. A Endeavor, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação liberou uma verba de R$6 milhões para os institutos, para várias, órgãos, mas acredito que se chama licitação, alguém pode me corrigir. R$6 milhões para quem quisesse investir em inovação, e vários institutos apresentaram projetos. E, inclusive, um instituto lá de Santa Rita mesmo apresentou um projeto que se chama Nagivale. Nagivale? Isso, então, tá bom, isso. E a Endeavor apresentou esse outro projeto. Parabéns, eu tenho tido informações sobre o resultado Nagivale. da Nagivale. E o outro projeto com outro nome é o EIP. É a mesma verba. Nagivale? Boa tarde. Daniel Bertoli, eu sou professor da Uniso, Universidade de Sorocaba, que é uma universidade comunitária, né? E estou agora no programa, sou professor do programa de mestrado em processos tecnológicos e ambientais, né? Está iniciando atividades agora. E fomos convidados aí para participar do evento. Aqui eu já venho com uma demanda e uma questão aí para colocar, principalmente por estar de frente com empresários, tá? Nós, na universidade, sempre, assim, temos que fazer sempre o exercício de colocar as empresas, o mercado de trabalho como nosso verdadeiro cliente, que muitos pensam que o nosso cliente é o aluno. Não, o aluno é aquela matéria-prima que a gente pega na sociedade e transforma naquele profissional que as empresas imaginamos que querem, tá? Nós fazemos
pesquisa de mercado para saber, por exemplo, na nossa engenharia de produção, o que as empresas estão esperando, na nossa engenharia civil, o que o mercado de engenharia civil está esperando, para poder montar um currículo adequado para colocar esse profissional para vocês. Tá? E agora, sempre a gente vem com essa questão. Nós estamos colocando profissionais no mercado, e aí vem a questão do estagiário, que foi bem comentado, de como ele acaba ingressando nesse ambiente e depois ele acaba participando do jogo mesmo e se torna um profissional no mercado como todos os outros. E depois ele acaba voltando certos momentos para a universidade para fazer pós-graduação e mestrado profissionalizante, como é o nosso caso, um doutorado e até seguir nos centros de pesquisa como aqui. Né? Aí vem minha questão. Né? Quais hoje, né, atualmente, quais são, né, essas demandas que a indústria, que a empresa, que essas empresas, principalmente de tecnologia de ponta, têm com relação à universidade, às universidades? Né? Porque para a gente sempre tem que ficar fazendo esse questionamento, porque é importante a gente ver o que a indústria está esperando, o que as empresas estão esperando da gente, para a gente poder trabalhar nisso. Seria parceria, profissionais melhor qualificados, ou seria trabalhos de parceria como foi citado o caso do pesquisador dentro da empresa? Né? Como que está hoje essa situação? Como que a empresa enxerga hoje a universidade enquanto alguém que, assim como os centros de pesquisa, pode oferecer algo para a inovação, algo para a gestão, alguma solução para essas empresas? Obrigado. Posso responder? Bom, eu vou procurar ser bem breve também, porque eu sei que a gente está meio estourado de tempo aqui. Tá? Universidade, não só a sua, como, por favor, me mandem alunos que saibam pensar e questionar. Hoje a gente tem eu não sei a experiência de vocês todos, mas a gente tem duas grandes dificuldades hoje. Primeiro é ler o currículo até o fim, entender, né? As pessoas parece que eu gosto de internet, gosto de chat, gosto de usar a tecnologia, comunicar instantaneamente, é muito bom, mas eu estou começando a receber currículo com VC, TB, MSM, e isso fica estranho. Então, a primeira grande dificuldade hoje é com a língua portuguesa. As pessoas estão se esquecendo de como se fala, como se escreve, pelo menos, para falar nós fala, né? Não é só de caipira, nós fala, nós fumo, sabe o contrário de fumo, né? É vortemo, né? Nós fumo e nós vortemo. Então, isso é aceitável quando você está numa conversa informal, mas na hora que você vai escrever um currículo, pelo amor de Deus, fala com... eu tenho um certo contato com o pessoal da Universidade de São Francisco, que tem campus aqui em Bragança, Campinas, Itatiba e São Paulo, e eles, há um bom tempo atrás, tiveram que criar um ciclo básico para reensinar os alunos que estão entrando no ensino superior, saindo do ensino médio, se não me engano, língua portuguesa, matemática e física. Porque as pessoas simplesmente não conseguem escrever isso. Depois, a hora que você leva isso para... As pessoas não conseguem se comunicar de maneira adequada. Isso é extremamente importante, que os alunos, né, aprendam, seja lá onde for, mas que cheguem na empresa, por favor, é um pedido, né, pessoal, que cheguem na empresa sabendo usar a língua portuguesa de maneira adequada, né, nos vários momentos. E a outra coisa é pessoas que saibam pensar, que desenvolvam o pensamento crítico, né, que não... A gente tem muita dificuldade também para selecionar estagiários. Depois que a gente seleciona aqueles que sabem usar a língua portuguesa, né, aqueles que conseguem criar pensamento. Tá bom, eu sento na minha mesinha aqui, e agora o que eu tenho que fazer? Puxa, o trabalho está aí, vamos lá, né? Você tem que pensar, fazer isso, aquilo. Mas e onde é que eu encontro o livro que fala isso? Eu não sei, vai procurar, meu amigo, né? Você não acabou de sair da universidade, você que me vinha informar um livro, né? O livro mais recente desse assunto, né? Esperava que você trouxesse isso para a gente. Então, a gente tem hoje uma dificuldade muito grande nessas duas áreas. A dificuldade que, na área de pesquisa e desenvolvimento, de empresa de tecnologia, que trabalha com tecnologia intensiva, de ponta, que quer estar pendurada lá na pontinha do mercado, trazendo o que há de mais moderno para o Brasil, que já tem as suas outras dificuldades todas que todo mundo conhece. De pessoas que realmente consigam pensar. Não precisa nem ser fora da caixa, até dentro da caixinha mesmo. Mas essa é difícil. Então, são duas coisas que a gente
que a gente tem, até em contato com universidades, pedido, né, encarecidamente, né, pessoas que falem direito e que pensem um pouco melhor. Essas são duas dificuldades enormes que nós temos na empresa. Bom, a gente teve uma experiência até um pouquinho diferente, acho que isso é muito importante, mas a gente teve uma experiência curiosa do contrário, né? A gente, com esse apoio que a gente teve à pesquisa, a gente teve condições de contratar algumas pessoas que vieram da academia com um nível muito bom científico, né? A gente tem uma proximidade muito grande com a Unicamp, tem vários profissionais egressos da Unicamp que atuam com a gente. E a gente, eu não sei se dá para acessar a internet nos computadores para pôr na tela, não dá. Acho que não dá. Se puder, enquanto... Tá, mas só para dar um exemplo para vocês, um caso interessante. A gente, como eu falei da questão lá, quando teve o início desse processo de pesquisa, eu separei o pessoal que estava fazendo pesquisa do pessoal da operação da empresa, por conta de ciúme e tal. Separei fisicamente, em outra sala, outro andar. O ramal interno nem transferia para lá, eu botei outro PBX. Para não ter perigo de cliente transferir chamada, quando você vê o pessoal de pesquisa está atendendo o dia a dia do cliente. Ficou separado para pensar. E para esse pessoal novo, muitos recém-formados ou muitos que estão acabado de terminar a pós-graduação, eu passei lá uma encomenda, eu olhando dentro da caixinha da empresa. Falei, olha, gente, eu preciso fazer, vamos fazer um software, um sistema interativo na internet, onde as pessoas entram num mapa interativo e coloquem no mapa o lugar onde elas têm problema de sinal de celular. E aí isso vai gerar uma divulgação e vai ajudar a vender nosso produto e tal, que não foi uma ideia brilhante. No fora do país existia uma empresa que fazia isso nos Estados Unidos. Eu falei, vamos fazer igual. Passei esse briefing para o pessoal. Eles, depois de 2 meses, voltaram, tal, falaram, olha, já terminaram? Olha, terminamos, mas a gente não tem uma notícia um pouquinho diferente. Então, sabe essa sugestão que você deu de fazer esse site para se colocar no mapa e tal? Olha, a gente conversou aqui, a gente achou sua ideia muito ruim. Foram até educados, falaram até outra palavra, né? Falaram, essa ideia é realmente muito ruim. Fizemos uma coisa mais diferente, nada a ver com o que você falou, fizemos outra coisa diferente. A gente fez um site onde a pessoa coloca o endereço dela em qualquer lugar do país, e no site aparece um mapinha localizando a pessoa e colocando a posição de todas as torres de celular mais próximas. A pessoa pode selecionar quantas torres ela quer, aparece uma tabelinha e tal. Eu falei, tá, mas não, isso é muito mais útil e tudo mais. Pensando no usuário que vai, por exemplo, instalar um amplificador de sinal celular, quer saber para que lado está a torre dele, né, por exemplo. E, enfim, usaram aplicações na nuvem, né? Esse sistema rodando na nossa rede interna, uma consulta levava em torno de 15 segundos, e rodando isso na nuvem do Google, sei lá o que fizeram exatamente, mas em 1 segundo você tinha a resposta, né? E fizeram um site na rede, na internet, esse site está disponível, www.coberturacelular.com.br. Até perguntei se dava para entrar. E funciona na internet, está de graça, qualquer um pode acessar, inclusive o concorrente. Falei, não, legal. Então, do ponto de vista científico, acadêmico, fantástico. Mas, gente, isso não é uma ONG, nós somos uma empresa, eu preciso pagar a conta de luz, o papel higiênico do banheiro, a tinta da impressora, e aí, como é que faz? Isso a gente não pensou. Então, a gente vê que tem um lado de uma competência acadêmica muito boa, mas falta o lado do empreendedorismo, né? E aí entra um pouquinho o empreendedor, que entra o lado do empresário, que eu fiz um pequeno, aí aceitaram o meu pequeno acréscimo, que a gente estava observando que esse site, depois que ele entrou na internet, ele tinha um número de acessos muito grande. Ele chegava a ter 1000 acessos por dia. Uma coisa muito específica tinha 1000 acessos por dia. E aí a pontinha de empreendimento no sistema foi o seguinte, eu falei, vamos fazer uma janelinha, aí foi a minha contribuição, uma janelinha dizendo assim, a pessoa calcula a distância que a pessoa tem da torre de celular, e se estiver muito longe, aparece uma janelinha dizendo assim, olha, você está a tantos quilômetros da torre de celular, se tiver com algum problema de sinal, você pode usar o amplificador de sinal, a pessoa clica e cai na lojinha para comprar. Essa foi a contribuição empreendedora. E acreditem ou não, tem mês que 50% das vendas vem do site, porque o site tem uma divulgação viral. Quem vai entrar num site para saber onde está a torre de celular mais próxima é porque está tendo algum problema. Se a pessoa não tem problema, ela nem quer saber onde é que tem torre, onde é que não tem torre e tudo mais. Tá? Então, eu acho que isso ilustra bem o perfil de formação. Quer dizer, do ponto de vista, as competências acadêmicas muitas vezes estão muito boas, depende da instituição, obviamente,
mas a gente ainda percebe a questão do empreendedorismo, falta ainda você ter aquele pique de, opa, peraí, como a cultura norte-americana, por exemplo, de startups e tudo mais. Tem até um pesquisador que diz lá que pesquisa é transformar dinheiro em conhecimento e inovação é transformar conhecimento em dinheiro, né? Então, justamente, a primeira parte do ciclo a gente até faz bem, está faltando a segunda parte, né? Mas é um pouquinho da experiência que a gente teve com o pessoal mais oriundo da área acadêmica, a contribuição que nos deram. Mas também é importante também a empresa ter essa cabeça aberta, né, de aceitar alguma ruptura com o que ela estava pensando inicialmente. Você viu aí, Eduardo, é um bom exemplo da necessidade da integração das diferentes visões, né? Quer dizer, uma visão tecnológica integrada com uma visão comercial deu esse bom resultado. Nós estamos já chegando próximo da conclusão, e até falar para vocês dois, esqueci. Eu vou pedir, acho que a pergunta do Daniel é boa, acho que como até um fechamento da manhã, e se você quiser comentar alguma coisa da aproximação com a universidade, e se quiser falar suas palavras finais aí, tá? Depois eu passo para mim. Bom, assino embaixo o que o Néger falou. Uma grande dificuldade é achar pessoas que pensem. E acho que o Brasil investiu muito em universidades ultimamente, nos últimos 10, 15 anos. Acho que universidade não falta. O que falta, eu acredito, é base escolar. Não adianta ter inúmeras universidades, faculdades, ou o que seja, se o sujeito que chega finalmente nessa faculdade não tem base escolar para aprender o que está sendo falado. Ou o cara não entende, ou baixa-se, em geral, o nível do aprendizado para que alguma coisa seja retida. Então, a gente tem uma enxurrada de universitários com baixíssima qualificação. Em contrapartida, cursos técnicos que são aqueles que vão que vão fazer a empresa girar, quase não existe, estão muito desprestigiados. O senhor da Ciesp, né, o saudoso Senai, né, ele quase não tem mais prestígio, né? É um negócio, eu acredito que fundamental para a indústria, né? E o que o Néger não falou, que eu gostaria de complementar, o que falta também é pessoas com comprometimento. Eu vejo pouquíssimas pessoas que têm comprometimento. Elas têm comprometimento com o fim do expediente. Acabou o expediente, vão para casa, né? Isso eu vejo bastante. Mas comprometimento não estou falando com a empresa, mas com o negócio, com a ideia do negócio, fazer o negócio ir para frente, isso realmente falta. Eu não vejo isso nas pessoas, né? E isso, minhas palavras finais, né? Eu agradeço a participação e um bom dia a todos. Olha, em relação a essa parte da empresa com a universidade, eu acho que lá na Ciência a gente tem um pouco da experiência de todos que falaram um pouco. Em relação a essa parte do comprometimento, falta mesmo. A questão do falar português, né? É complicadíssimo. Eu recebo muito currículo, até que não é direcionado para a minha área, mas que eu tenho que redirecionar, mas eu vejo cada coisa, ainda mais por ser da área de comunicação, que eu falo, meu Deus, aonde que essa pessoa quer chegar? Mas, em particular, nós lá da Ciência, a gente tem muito contato com a universidade, ainda bem, por conta do Inatel, e isso é muito bom. Eu acho que uma coisa que a gente espera lá é esse contato, isso é muito engrandecedor. O que a gente quer é a troca de informação, é a troca de conhecimento. Eu acho que isso, para uma empresa de tecnologia, é fundamental. Eu acho que, basicamente, o que a gente quer é isso. E trazer para dentro da empresa gente capacitada, que eu acho que está faltando. A nossa base, eu acho, e aí é uma coisa que eu digo de Brasil, é muito, muito fraco, tanto a base do ensino, quanto a base de universidade. E olha que eu sou formada na USP, graças a Deus, eu tive uma das melhores possibilidades de ensino, mas eu acho que a gente está muito aquém de tudo que o mundo está oferecendo. Coincidentemente, eu li essa semana uma reportagem na Exame, eu recomendo para quem tiver oportunidade, que é um comparativo entre o ensino
qual foi o caminho entre a Coreia do Sul e o Brasil. E a diferença que eles põem, basicamente, os caminhos que o Brasil e a Coreia do Sul tiveram de diferente, foi a educação, os caminhos que houveram. E enquanto a gente não prestigiar, não incentivar e não financiar a melhora da educação do Brasil, acho que a gente não vai ficar empacado ainda muita coisa. Agradeço imensamente a participação, a presença que eu tive aqui, a participação, eu achei muito interessante essa experiência. Bom, eu tenho mais um pequeno discurso de meia hora. Ótimo. Bom, muito obrigado. A gente manda trazer o almoço aqui. Que começa com muito obrigado e termina com o mesmo muito obrigado. Não tem mais nada a acrescentar. Bom, eu também rapidamente gostaria de agradecer e até lembrando um pouquinho que eu acho que eventos desse tipo são fundamentais e eu acho que é importante trazer as empresas e esse espírito de empreendedorismo cada vez mais para junto desses conceitos de pesquisa e inovação, né? Até como o senhor havia falado da dificuldade do empresário de colocar na sua agenda a questão da inovação. Eu até parafrasearia o professor Silvio Meira, que faz muitas pesquisas, muitas apresentações a respeito disso, e para motivar as empresas, ele dá várias definições de inovação, todo mundo fica meio assim, ninguém dá muita bola, aí ele chega na definição final, fala, gente, então, para vocês entenderem, inovar é emitir mais e melhores notas fiscais. Aí todo mundo, opa, peraí, mais e melhores, né? Quer dizer, vocês estão aprimorando sempre isso dentro da empresa. Tá? Então, muito obrigado a todos. Já é uma síntese interessante mesmo. E eu também quero só comentar a respeito da integração universidade-empresa, que a melhor síntese, para mim, é da relação homem-mulher. Dá muito trabalho, dá muita briga, tem visões diferentes, tudo, mas não tem nada melhor quando a gente consegue acertar, ajustar essas duas pontas. É algo absolutamente necessário para o país, para todos nós. Isso que a Lívia falou, da educação, desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar da importância da educação, etc., e até hoje ainda tem muito mais discursos. Porém, também a gente está vendo melhoras, tanto na parte da educação, mas também incentivos à inovação, que eles citaram vários mecanismos que hoje estão disponíveis para as empresas. Nem sempre é fácil acesso, mas existem, incentivando projetos, incentivando a integração de acadêmicos na empresa, através dessas bolsas RAI, e diversos outros mecanismos, que é interessante, então, que as empresas se familiarizem e busquem. E, normalmente, um caminho interessante é através de um centro de pesquisas, de uma universidade, que, geralmente, esses mecanismos eles privilegiam essa parceria, né? A parceria formando o que a gente chama também de hélices tríplices, que é a academia, universidade, centro de pesquisa, o setor produtivo e o governo. Quando esses três interagem bem, toda a sociedade vai bem. Então, para nós é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Esse evento é mensal. Excepcionalmente, foi falado hoje aqui, nós vamos ter um evento agora, no dia 29, que é a inovação focada no que se chama tecnologia assistiva, que é a tecnologia que viabiliza pessoas portadoras de... Eu gosto de falar assim, necessidades especiais, porque deficiente todos somos, né, em algum aspecto. Mas uma necessidade especial do ponto de vista físico, um campo muito bom de inovação que se abre, principalmente porque a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Então, tudo aquilo que uma pessoa com deficiência física, de visão, de locomoção, auditiva, etc., precisa, o idoso tende a precisar também. Então, o CTI é um órgão que busca fazer essa coordenação de esforços, e nós, do Gaia, também, dentro desse foco, que hoje eu falei um pouco, que tem aí alguns
materiais, informando, e nós estamos aqui abertos a uma interação cada vez mais produtiva. E esse evento mensal que tem essa função, não só de palestras, não, mas principalmente, que é assim que a gente entende, isso aqui é um ambiente de interação. Tá? Então, muito obrigado a todos e espero vê-los aí em umas próximas oportunidades. E, em especial, muito obrigado a vocês 4 aqui, que enriqueceram muito a todos nós. Um abraço.